Já há algum tempo surgiu nas redes sociais as pessoas que dizem que o chefe Skinner de Ratatouille não é um vilão, já que sua motivação era tirar um rato de sua cozinha para que assim o restaurante do Gusteau não fosse fechado. Ou seja, ele era o único lúcido dessa história, já que ele estava cuidando da higiene do local. Sabe o que aconteceria se alguém soubesse que temos um rato na nossa cozinha? Seríamos interditados, a nossa reputação está sendo ameaçada. Essa história nasceu como uma brincadeira, só que várias pessoas começaram a tratar isso como verdade, acreditando que o filme distorceu a visão e as ações do Skinner para que a gente acreditasse que ele é o vilão da história, quando na verdade é ele quem está fazendo certo, e isso gerou um enorme efeito manada. Já adiantando sobre o chefe Skinner ser um herói incompreendido e injustiçado, isso é apenas resultado do efeito manada que mencionei, e também das pessoas que não se lembram bem de Ratatouille. Porque assistindo novamente o filme, você vai perceber que é bem claro o porquê o Skinner é um vilão. Para começar a falar desse assunto, é preciso primeiro estabelecer que não, a motivação do Skinner não era e nunca foi sobre tirar o rato da cozinha por questões higiênicas, mas sim porque ele quer se apoderar do restaurante e do nome Gusteau para fins próprios. Recapitulando a história, nós vemos no começo de que o restaurante Gusteau era um restaurante 5 estrelas renomado de Paris, porém acabou recebendo uma dura crítica de Anton Ego, um famoso e exigente crítico gastronômico conhecido por escrever duras críticas. Ego acabou criticando duramente a comida do Gusteau, que por consequência perdeu uma de suas estrelas, e isso acabou resultando na morte do próprio Gusteau, fazendo assim com que o restaurante perdesse outra estrela. Isso fez com que seu sous-chefe, que no caso era o Skinner, assumisse a posição de chefe dentro do restaurante. Porém, no testamento de Gusteau, ele diz que se dentro de 2 anos após a sua morte não surgisse algum herdeiro, o restaurante passa a ser do sous-chefe, e eis que então o Linguini aparece. Quando o Linguini vai ao Gusteau procurando um emprego, ele leva junto uma carta de sua falecida mãe, Renata, para o chefe Skinner, onde ao ler o que ela diz, Skinner é pego totalmente surpresa ao descobrir que Linguini é filho do Gusteau, e essa cena virou até meme. A princípio, ele não acredita no que foi dito na carta, já que ninguém nunca soube se o Gusteau teve filhos, além de que o Linguini e o Gusteau não têm nenhuma semelhança, o que faz o Skinner duvidar ao mesmo tempo que ficar com medo da possibilidade dele perder o cargo de chefe para o Linguini. Para comprovar isso, ele pede ajuda ao seu advogado, que faz um teste de DNA usando um fio de cabelo do Gusteau e do Linguini, e no fim, o resultado acaba sendo positivo e comprovando a ligação de pai e filho. Ou seja, segundo essa carta, Gusteau tem um herdeiro e que apareceu dentro do prazo de 2 anos, o que significa que Linguini deveria se tornar o novo chefe do Gusteau. Porém, Skinner acaba escondendo a verdade, tentando fazer de tudo para que isso não aconteça. Aqui já é mostrado que Skinner estava errado, afinal, ele tenta anular o testamento, mantendo o Linguini como funcionário para poder observá-lo e comprovar que ele não sabe de nada, e que ele não vai tentar exigir o que é seu por direito, o que eu não sei dizer se é um crime, porém não dá para negar que é imoral e antiético. Porém, essa história é apenas a ponta do iceberg, já que o chefe Skinner não se importava com o cargo de chefe apenas pelo reconhecimento ou pelo status, mas também porque ele utilizava disso para criar várias linhas de comidas de outras culinárias utilizando o nome do Gusteau. Gusteau já tem uma cara, é gorda, adorada, familiar e vende burritos, milhões e milhões de burritos. Isso é algo que eu não julgaria errado se ele fosse legalmente o chefe do restaurante. Porém, esse não era o caso, onde ele utilizava do nome e da imagem do Gusteau da maneira que ele queria para poder ganhar mais dinheiro. Mas você deve estar se perguntando, o que o Remy tem a ver com tudo isso? O que isso tem a ver com a história? Porque no final das contas, essa história toda do chefe Skinner não tem nada a ver com o rato na cozinha e com a higiene do local. E a resposta para isso é que, apesar do chefe Skinner aparentar estar preocupado com a presença do rato colocar o restaurante em risco, já que o Gusteau já tinha perdido 2 estrelas, ele na verdade está preocupado em acabar perdendo a sua mina de ouro. Se o restaurante fechasse, ele não poderia mais continuar lucrando com o restaurante e nem criando outras linhas de produtos usando a imagem e o nome do Gusteau para aumentar esses lucros, o que seria um grande golpe que acabaria com os esquemas que ele possuía por baixo dos panos. O chefe Skinner pode não ser o vilão que tem como objetivo acabar com algo que é especial para os protagonistas, como tentar acabar com o Gusteau ou coisa do tipo. Mas fato é que ele é extremamente mau caráter e cretino, onde ele só queria utilizar do restaurante para fins próprios, além de não querer permitir que o verdadeiro herdeiro do restaurante recebesse aquilo que era dele por direito.
Remy assustava Skinner não apenas pela presença de um rato poder fechar o restaurante e acabar com seus negócios, mas também porque ele ficou paranoico acreditando que aquela era uma forma do Linguini afrontá-lo na tentativa de fazê-lo ceder e torná-lo chefe do Gustoso. Só que o Linguini na maior parte do tempo não sabia da sua herança, já que ele só descobre depois o que está escrito na carta de sua mãe e no testamento do Gusteau. E só aí fica sabendo da verdade, porque até então ele achava que iria ser apenas um cozinheiro. Se isso já não bastasse para fazer do Skinner o vilão do filme, ele ainda caiu, mas caiu atirando, já que se ele não poderia ser o chefe do Gustoso e continuar com seus negócios, então ele faria de tudo para acabar com o restaurante, o que prova que ele nunca se importou de fato com o restaurante Gustoso. Ele denuncia o restaurante para o inspetor sanitário afirmando que havia uma infestação de ratos, sendo que se ele não tivesse dito nada, o Gustoso teria continuado e ainda melhor, já que o Ego aprovou o restaurante em sua última crítica. Tudo bem que ratos cozinhando, por mais que estejam devidamente higienizados, não passa a melhor das imagens para o público. Que nojo. Ainda mais se tratando de um restaurante renomado. Porém, Skinner denunciou não com boas intenções, mas sim por vingança. Afinal, seu plano de ocultar a verdade do Linguini deu errado. Se for para resumir, Skinner nunca se importou de fato com o restaurante Gustoso, mas sim com aquilo que ele tinha a ganhar sendo chefe, seja o restaurante em si ou as ramificações que ele foi criando. Ou seja, nunca foi sobre o rato. Skinner não é taxado de vilão por não querer um rato na cozinha, mas sim por tentar tomar a herança de outra pessoa e esconder a verdade, o que só mostra que Skinner era extremamente mau caráter, e que sim, ele ser taxado de vilão é algo extremamente justo. E para encerrar, fica aqui um dos poucos momentos em que ele estava realmente certo. Muito conhecimento dos vegetais às vezes não é bom.